História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém. Vamos falar sobre a história de vida do diácono, do presbítero, do bispo e do Papa Póplio de Jerusalém. O Papa Póplio de Jerusalém assumiu o pontificado da Igreja Católica de Jerusalém no ano 158 após o martírio do Papa Cassiano em Jerusalém, em Israel, pelo Império Romano. No ano 158, o imperador Antônio Pio deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Cassiano. O Papa Cassiano estava celebrando a celebração eucarística nas catacumbas de Jerusalém, Israel, onde a Igreja Católica de Jerusalém, Israel, quando o exército capturou e prendeu e levou à prisão o Papa Cassiano. O Papa Cassiano foi interrogado, foi julgado e foi sentenciado ao martírio de flagelação e decapitação. Após a decapitação do Papa Cassiano, a Igreja Católica de Jerusalém deu início às celebrações das exéquias do Papa Cassiano. As exéquias do Papa Cassiano durou-se 7 dias. Após passar o período de 7 dias e do enterro do Papa Cassiano, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu em assembleia no ano 158 para escolher o seu novo Papa, o seu novo pontífice. E o escolhido foi o bispo Polópio da Palestina. O bispo Polópio da Palestina assumiu seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 158. O Papa Polópio nasceu no ano 100. Foi batizado pelo Papa Zaqueu. Foi ordenado ao diaconato pelo Papa Matias. Foi ordenado ao presbitério pelo Papa Justo II. E foi ordenado ao bispado pelo Papa Efrão. Assumiu seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém após o martírio do Papa Cassiano. Após a escolha do bispo Polópio da Palestina, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém elaborou 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas. E uma dessas sedes apostólicas é a Igreja Católica Apostólica Romana, o Vaticano. Após esses documentos chegarem à mão do Papa Aniceto, o Vaticano elaborou 2 documentos enviando para a Igreja Católica Apostólica Romana de Jerusalém. O Papa Aniceto lamentou o martírio do Papa Cassiano e fortaleceu os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém na presença do Senhor. O Papa Aniceto também nomeou seu segundo documento agradecendo o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, pela escolha do bispo Póplio da Igreja da Palestina como o 18º pontífice da linha da sucessão apostólica a assumir a Igreja de Jerusalém e Israel como novo Papa. O Papa Aniceto também elaborou 2 documentos e enviou para as outras 2 sedes apostólicas. A primeira enviou para o Papa Celádio da Igreja de Alexandria, do Egito, e para o Papa Apolônio da Igreja Católica de Éfeso. O Papa Celádio da Igreja Católica de Alexandria celebrará, na celebração de entronização, de consagração e de posse do Papa Polônio de Jerusalém, ele celebrará a parte da liturgia da palavra. E o Papa Apolônio da Igreja Católica de Éfeso celebrará a liturgia completa de intronização, de consagração e de posse como novo Papa, o Bispo Polópio de Jerusalém e Israel. No ano 158, se deu início à celebração de intronização, de posse e de consagração ao novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, o Bispo Polópio da Palestina. A celebração deu início com os ritos iniciais presididas pelo Papa Apolônio da Igreja Católica de Éfeso. Ele deu abertura à grande celebração, acolhidas a todos
invocou-se a Trindade e em seguida pediu para que todos confessassem os seus pecados perante toda a Assembleia. Todos oraram e deram início à liturgia da palavra. Se leu-se a leitura do Antigo Testamento, se cantaram-se o Salmo e leram-se o Evangelho dos 4 Evangelhos. Após as leituras, se deu início à pregação das leituras, presidida-se pelo Papa Celádio da Igreja Católica de Alexandria. A pregação do Papa Celádio foi para motivar os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém em meio às perseguições do Império Romano e em meio às agitações do povo judeu. E em meio também às heresias que sempre estavam acontecendo dentro da Igreja do Senhor. Mas que todos ficarem firmes na fé, porque a Igreja do Senhor triunfará. Após a liturgia da palavra e a pregação, o Papa Celádio passou a palavra novamente para o Papa Apolônio da Igreja Católica de Éfeso. O Papa Apolônio deu início ao rito de intronização e de consagração do bispo Plópio da Palestina como o novo pontífice da Igreja Católica de Jerusalém, se tornando-se o 18º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 158. Com a intronização de posse e consagração do Papa Plónio, o Papa Apolônio deu início ao rito da liturgia da Eucaristia. Fez-se todo o rito da liturgia eucarística. Em seguida, distribuiu-se a Eucaristia para todos os cristãos presentes na celebração de intronização, de posse e consagração do Papa Plópio de Jerusalém, Israel. Após comerem o pão boiado no vinho, agradeceram-se ao Senhor e em seguida o Papa Apolônio da Igreja Católica de Éfeso passou a palavra para o Papa Plópio de Jerusalém. O Papa Plópio de Jerusalém agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Papa Aniceto por aceitar o nome dele para ser o novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Ele também, o Papa Plópio, agradeceu também ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, que escolheu ele como o 18º pontífice para administrar a Igreja Católica de Jerusalém. Agradeceu ao celebrante Celádio por fazer a belíssima pregação da palavra e agradeceu ao Papa Apolônio por presidir a celebração de intronização e consagração de posse dele próprio Papa Plónio. Após essas palavras, o Papa Plónio passou a palavra novamente para o Papa Apolônio. O Papa Apolônio agradeceu ao Papa Aniceto por escolher ele para presidir a celebração de consagração e posse do Papa Plópio. Agradeceu também a presença do Papa Celádio da Igreja Católica de Alexandria e agradeceu aos demais papas presentes, a todo o povo de Deus presente naquela celebração. Em seguida, o Papa Apolônio deu a bênção final. Após a bênção final, os papas dirigiram-se para suas sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. E o Papa Plónio dá início ao seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 158, sendo o 18º Papa na linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Plónio manteve toda a organização da igreja, de estrutura física e toda a liturgia, tudo como seus antecessores deixaram. O Papa Plópio, ele nomeou novos diáconos, ordenou novos presbíteros e nomeou bispos para algumas novas dioceses. O Papa Plópio, ele ampliou ainda mais a catequese, fortaleceu-se a parte social da igreja, ampliou-se a missão da igreja além fronteira, e o Papa Plópio foi martirizado no ano 160 pela ordem do imperador Antônio Pio do Império Romano. Com a ordem do imperador Antônio Pio, o Papa Plópio foi capturado, foi preso, foi martirizado numa grelha. Foi queimado vivo numa grelha
na frente de todos em Jerusalém. Com o martírio do Papa Plóplio, a Igreja Católica de Jerusalém se reuniu em assembleia e escolheu como seu novo pontífice o Papa Máximo I. Papa Máximo I é o 19º da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém.